Continuando o nosso estudo sobre o planejamento, onde nós estamos aqui orientando sobre como você vai fatiar o seu tempo durante a sua rotina do dia, ou da semana, ou da quinzena, conforme você vai separar dentro do seu plano as urgências. Nós já fizemos todo o nosso levantamento, né, de como nós estamos no ano de 2025, neste final de ano, e agora eu dividi aqui as áreas da nossa vida, de acordo com o estilo que eu imagino que é melhor, separando o primeiro grupo aqui da vida com Deus e a vida com a família, depois o grupo entre a vida social, a saúde, o servir. E agora nós vamos dividir as últimas 4 áreas nesse bloco, para que a gente possa entender um pouquinho como fatiar esse outro grupo. Então, o primeiro grupo aqui é o grupo da parte intelectual. O que é isso? Às vezes a gente fica falando sobre isso de uma forma assim tão distante. Para nós trabalhamos e corremos atrás de tantas informações. Investir tempo em buscar conhecimento para aumentar a nossa capacidade intelectual, às vezes fica fadigado. Como que você vai colocar isso dentro do seu projeto? Porque você vai ter que colocar já tempo para toda parte da sua vida com Deus, da sua parte da vida com a família, da sua parte no servir. E ainda vem esse outro bloco aqui. O que vai acontecer aqui na sua parte intelectual? Eu gosto de fazer o quê? De acordo com cada item que é prioridade para mim, dentro das outras áreas da minha vida, eu vou separar aqui livros, vídeos, filmes, leituras de qualquer tipo de artigo sobre o assunto que eu quero priorizar dentro das outras áreas da minha vida. Então, dentro do intelectual, que essa área é a área de aumentar o conhecimento, aumentar a capacidade de interpretação, de visão macro das coisas. Então, a leitura da Bíblia é o primeiro livro que você não pode deixar de ler de jeito nenhum, porque ele já faz parte da sua vida com Deus, já é um dos primeiros itens que você tem que fazer quando você vai se relacionar com Deus. Você vai louvar, você vai adorar e você vai ler a palavra, porque ali é que está as promessas de Deus para você. Então já é uma parte que vai te abrir a visão. Mas fora isso, os livros sobre os assuntos que você quer melhorar. Por exemplo, se você quer melhorar na sua vida, no seu relacionamento conjugal, coloque aqui um livro sobre isso, um livro sobre relacionamento conjugal. Se você quer melhorar e se você colocou que você não tem ferramentas o suficiente, por exemplo, na educação dos seus filhos, então você vai colocar aqui um livro da saúde dos seus filhos, da saúde do relacionamento com os seus filhos. Se você quer aprender mais sobre como você se alimentar direito, dormir direito, ou como você gerenciar suas emoções para você ser emocionalmente saudável, o que você vai fazer aqui? Colocar livros, vídeos, filmes que trata desse assunto. Então, nessa área do intelectual, não é uma coisa nova que você tem que fazer. É você trazer para dentro dessa área a ferramenta que vai abrir a sua mente naquilo que você já quer fazer. Porque não é aqui com a força do braço. Muitas vezes, você lendo um conteúdo aqui, na parte do intelectual, dentro daquele tempo que você destacou, que seja 15 minutos por dia que você vai colocar aqui, focado num assunto que vai trazer para você chaves, ferramentas, que vai destravar um comportamento aqui numa outra área, que vai mudar a sua rotina, que vai mudar a sua jornada. Então, isso aqui é muito importante. A próxima fase aqui é o financeiro. O que você vai fazer aqui no financeiro? Você vai levantar, que você já fez isso, né, que é os primeiros dias dos nossos treinos, você vai levantar como está a tua saúde financeira hoje, o quanto você tem, o quanto você deve e se isso é o suficiente para você, porque não tem problema nenhum se você tem um número de bens, um número de direitos e um número de obrigações. Né, que você tem os seus bens que você já adquiriu, são seu patrimônio físico, seu patrimônio estático que você já tem, e você tem uma remuneração que todo mês ele vem para você.
E isso atende todas as suas necessidades. E mesmo que você tenha uma dívida, parcelas para pagar, mas isso está confortável, está tudo bem para você, talvez seja uma área que você não precisa fazer nada de novo, talvez só precisa manter. Mas se isso não estiver confortável, se as suas dívidas estiverem maior do que as suas receitas, se o que você tem para pagar todo mês, quando você recebe, nunca é o suficiente para pagar, se o cobrador vive na sua porta, você precisa identificar o que foi que aconteceu aqui. O que é que fez você entrar nesse endividamento? Se você entrou no endividamento, talvez porque aconteceu alguma coisa que não estava ao seu controle, por exemplo, alguém ficou doente, ou você confiou em alguém, prestou suas reservas e essa pessoa não te reembolsou, ou se de repente você ficou desempregado repentinamente, que você não conseguiu se planejar, se organizar pela forma com que você foi desligada. Então, isso tudo precisa ser reorganizado e você precisa entender que o seu estilo de vida precisa estar adequado com aquilo que você ganha. Então, o financeiro não tem o muito ou pouco. O financeiro, o que existe é a organização, que nunca pode ser sair mais do que entrar. E outra coisa aqui no financeiro, muitas pessoas vivem amarradas no financeiro, porque pensam errado sobre o dinheiro. Então, essa parte aqui do dinheiro, quando nós estivermos falando dela, especificamente na agenda programada sobre o dinheiro, nós vamos ver ali sobre uma frase que é muito, muito interessante, que é a seguinte frase: o dinheiro em si é nulo. Então, mas como assim? Eu preciso do dinheiro para tudo, como é que ele pode ser nulo? Sim, o dinheiro em si é nulo. O que é, então, o que faz a diferença no dinheiro? É o que você pensa sobre o dinheiro. Então, o que você pensa sobre o dinheiro? Se você pensa que o dinheiro é que manda em você, é assim que você vai viver, uma vida de escravo. Se você pensa que é você que gerencia o dinheiro, porque você sabe o que você está fazendo com ele, em prol dele, então você vai ter uma vida diferente acerca do dinheiro. Então essa parte do financeiro, o mais importante agora é você fazer apenas esse levantamento. O conforto que existe hoje ou o desconforto que existe hoje precisa de uma ação, e essa ação vai depender o quê? Você renunciar a algumas coisas para quitar dívidas, ou você renunciar a algumas coisas para fazer uma aplicação, para que você faça uma aquisição melhor, ou de repente está tudo bem e você só precisa aumentar a sua rentabilidade para um projeto maior nos próximos meses, no próximo ano. Isso aqui é a parte do financeiro. A outra parte agora é a parte do profissional. Então, quando nós estivermos aqui falando do profissional, o que é importante você levantar no profissional? É os passos que você precisa levantar dentro da sua vida, dentro da sua postura, dentro da sua conduta em relação à função que você executa na sua profissão. Isso te traz aquele sentimento de que você está vivendo o teu propósito, porque a vida profissional, ela é isso. A vida profissional é o momento em que você não é para você fazer uma coisa simplesmente para você ter em troca o seu dinheiro. Isso faz parte, é necessário. A palavra diz que digno é o trabalhador do teu salário, mas a profissão, ela é muito mais do que uma entrega de algo em contrapartida ao salário. A profissão, ela deve ser vista como um propósito. Então, esse levantamento na sua vida profissional, em relação ao que você tem entregado, em relação ao que você tem sentido a respeito dessa entrega, em relação à remuneração que você tem tido de volta. E veja que remuneração é bem diferente de salário, porque o salário é o dinheiro que chega de volta para você. A remuneração é tudo o que engloba o que você recebe de volta. Então, quanto você tem recebido em dinheiro, quanto você tem recebido em amor, em respeito, em satisfação do seu ego, em sentimento de associativo, né? Como que você tem se sentido integrante deste grupo, ou quanto você faz parte dessa membresia onde você está, o quanto você tem ganhado emocionalmente
por estar alegre neste ambiente, por estar feliz, por estar desenvolvendo este trabalho? Ou o quanto você tem se sentido frustrado, inferiorizado, o quanto você tem se sentido sobrecarregado, o quanto você tem se sentido usado, porque tudo isso pode acontecer se você não estiver monitorando bem essa tua atividade profissional. Porque se você não monitorar isso, você corre um grande risco de estar trabalhando de maneira prejudicial, trazendo para você, então, por causa talvez de um valor de espécie, né, um valor financeiro, por causa de uma quantia, de um preço, que é o teu salário, de repente você está perdendo a tua paz, de repente você está perdendo a tua saúde, de repente você está se frustrando mais, trazendo para você até uma dificuldade de amar as pessoas, porque você vai perdendo a confiança, você vai perdendo ali a sua credibilidade, até em você mesmo, porque o que você espera, talvez, não tenha voltado para você como resposta. Na atividade profissional, é muito interessante, muito importante também, que as pessoas aqui, elas venham olhar para você e ver que você se preocupa com o intelectual dentro da sua profissão. Então, talvez você não também pode ser que você não esteja desenvolvendo bem a sua vida profissional, porque talvez você não está se atualizando. Então, que é a parte que também você pode trazer para dentro desse seu horário intelectual. Então, se você vai trazer uma rotina para você do seu dia, quando você coloca a vida com Deus, que você tem que estudar, porque você tem que ler a palavra. Quando você coloca a vida com a família, que possivelmente você vai ter que estudar assunto relacionado. Aqui na família, talvez você pode incluir filmes, né? Filmes de superação, filmes que traz muitas histórias de família para você agregar nesse momento intelectual. Mas assistir filme com propósito, filme que tem um conteúdo, filme que traz histórias reais. E você pode talvez trazer isso. Que aqui você já colocou a leitura da Bíblia, aqui você pode talvez colocar um filme. Aqui na saúde também você pode trazer filmes, vídeos, pode trazer livros. E aqui no profissional, possivelmente você vai ter que estar estudando o material técnico mesmo daquilo que você desenvolve. Possivelmente aqui você vai ter que estar fazendo aquilo que vai ser as normas, os regulamentos, os regimentos, a estrutura da legislação, enfim, tudo o que você precisa para cumprir as regras do seu trabalho de forma adequada. Então, veja que para você descobrir aqui a parte do intelectual, ele se torna quase que uma responsabilidade. É uma fatia que você não vai poder tirar mesmo. E aí também você vai descobrir, quando você fizer esse levantamento, se o seu profissional talvez não esteja decolando, porque você não tem investido tempo aqui no intelectual. Porque você vai dizer, estou tão cansado, estou ganhando pouco, que quando eu chego em casa, eu tenho que fazer uma outra coisa, porque eu não tenho. Quantas pessoas que às vezes têm 2 empregos, porque elas entendem que o que elas ganham em um não é o suficiente para pagar a conta. Mas aí também elas não estudam para ganhar um cargo melhor, para manter só um ambiente. Então é essa conta que você tem que fazer, que também não tem certo ou errado. Tem como você se sente fazendo o que você está fazendo na sua vida profissional. E por último aqui, nós temos as emoções. E o que é que nós vamos tratar aqui nas emoções? As emoções, então, é um resumo de tudo. As emoções, eu digo aqui, dentro do meu projeto, dentro do meu planejamento, para mim, ela é o termômetro. Como é que eu vou saber se a minha roda está girando? Como é que eu vou saber se existe sincronia entre o meu tempo de oração, entre a minha vida com a minha família, entre a minha vida social e entre a minha vida intelectual, profissional e financeira? Se eu estou bem. Se eu estou conseguindo dormir, se eu estou conseguindo louvar, se eu estou conseguindo tirar tempo para tomar um café com minhas amigas, se eu estou conseguindo ir nos eventos da igreja, se eu tenho agenda para fazer uma viagem, se eu tenho agenda para tirar um feriado e descansar. Então, se eu tenho tudo isso, significa que eu estou fazendo a coisa certa. Significa que eu estou dentro do meu propósito, que eu estou dentro do meu plano original, que é o plano de Deus para mim, que o plano de Deus para mim e para você é que todos nós tenhamos vida e vida em abundância. Vai ter tribulações, mas nós vamos vencer.
Vai ter momentos em que as situações vão ficar difíceis? Vão. Mas é esse momento que a própria palavra que nós estudamos, ela diz que nós precisamos sentar e calcular para ver se nós temos o suficiente. Então quer dizer isso, você precisa sentar e planejar. A palavra do Senhor diz que os planos vêm do coração do homem, mas a resposta final, ela vem do Senhor. E aqui, um dos nossos versículos chaves também que nós usamos é assim, 1 Coríntios 11:31, que diz assim, porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não precisaríamos ser julgados por ninguém. Então o objetivo maior de nós levantarmos esse projeto, de nós fazermos esse projeto, não é para que os outros vejam, é para que a nossa vida seja uma vida em resposta àquilo que Deus tem para nós, uma vida em resposta ao nosso estilo de vida adequado, suficiente, aquele estilo de vida em que as nossas emoções, elas vão estar equilibradas, que nós vamos saber amar mais e ter menos ódio, menos rancor, menos culpa, menos ressentimento, onde nós vamos saber que nós precisamos perdoar mais, porque não vale a pena carregar a ira, porque não vale a pena carregar a contaminação do pecado mais arrogante, mais orgulhoso que existe, que é o pecado de não perdoar. Porque se o Senhor, o nosso Deus, fez tudo por nós e ainda assim nós erramos, Ele continua nos amando e Ele continua nos perdoando, quem somos nós para não liberar esse perdão? E isso, para nós hoje, é para finalizar esse bloco aqui do nosso estudo, desses dias em que nós estudamos como fatiar. Eu acredito que a partir desses dias que nós estudamos como fatiar esse tempo dentro do planejamento, nós vamos ter condições de passar para a nossa próxima fase agora, de fazer detalhado cada área dessa. Você já conhece aí as suas necessidades, então tome nota de cada uma delas, que nós vamos continuar falando agora como fazer cada uma dessas dia após dia, de acordo com o que você precisa aí na sua vida.